Sim, não tem uma especificação de qual banco. Obviamente que o bebê conforto ainda é contra a frente do veículo, ou seja, com a cabeça da criança voltada para a frente do veículo. Para quê? Porque a questão da freada é muito mais forte a energia do que a aceleração, obviamente. Estamos falando de carros normais, né? Estamos falando de carro de pista. Mas assim, a gente orienta que coloque atrás do banco do carona. Por quê? Porque todo desembarque da tua criança vai ser na calçada, se você utilizar atrás do banco do carona. Se você utilizar atrás do banco do motorista, todo desembarque da criança e você vai ser na via. Então esse acaba gerando um problema. E também tem o fato de que se você colocar atrás do banco do carona, geralmente tá só o condutor e a criança, você uma simples corrida de olho você consegue ter acesso a como está a criança. Você não precisa ficar fazendo movimentos, utilizar espelhos e tudo mais. Então a gente orienta que sempre coloque atrás do banco do carona. E tudo isso mais visível, né? Exato, tudo isso pensando na segurança do cenário ali, né? Que o Stocco falou, se você colocar a criança posicionada logo atrás do banco do motorista, você como motorista vai precisar desembarcar e tirar aquela criança voltado para o lado da rua, né? Para dentro da rua. Então se você tá com ela no lado atrás do banco do carona, você tira ela na calçada, né? Justamente também pela questão da visibilidade. Você não precisa perder tanta atenção ao trânsito, né? Atenção à parte dianteira ali do veículo e ao que está acontecendo à sua frente. Apenas olhando para o lado você consegue ver se está tudo bem com a criança. Você não precisa virar totalmente o pescoço para olhar atrás de você. Então, não há uma especificação aonde ela deve ficar. A única especificação é que tem que ser no banco traseiro e de costas, com as costas voltadas para o condutor. Então, mas não necessariamente em qual lado do carro deve ser colocado. A gente orienta que seja feito dessa forma porque fica mais prático e mais seguro. O Vinícius Ticiani manda mensagem pra gente. Bom dia, por favor, poderia falar sobre até que idade é obrigatório o uso do assento elevado? Ele pergunta também aqui pra Cristiane que está ouvindo a gente. O assento de elevação, ele tem a idade máxima dele de 7 anos e meio. Certo. Tá? A partir dessa idade, 7 anos e meio, a criança ela já pode ainda ocupar o banco traseiro, porém usando apenas o cinto de segurança, né? E a partir dos 10 anos de idade, ou tendo atingido 1,49 m de altura, ela já pode passar a ocupar o banco dianteiro, também utilizando o cinto de segurança. O ouvinte mandou um áudio pra gente aqui, ó. Uma pergunta sobre IPVA, por exemplo, o veículo... aconteceu com o meu veículo ano passado, ele era 2002/2003, foi comprado no meio do ano de 2022, né? Então, o ano passado veio IPVA, era para vir proporcional, porque ele completou, no primeiro ano foi pago proporcional, né? Nesse último ano não deveria vir, que estaria fazendo 21 anos no ano passado, né? Então foi a 21ª vez que foi pago, deveria pagar só 20 vezes, né? IPVA, mas como no primeiro ano foi pago proporcional, no último deveria ser proporcional também. Então, mesma coisa esse ano. Quem tem veículo 2003/2004 vai pagar 21 vezes o IPVA, que deveria ser proporcional, né? Quando fechou 20 anos, bem certinho, não pagaria a partir do momento ali, né? O Alexandre Augusto Seolin mandou essa Na verdade, mensagem. assim, se o veículo for 2023, ele vai pagar ainda. Ele vai pagar. O veículo esse ano, o veículo 2002 não paga mais, o 2003 ainda paga. Que vai fechar o 20º ano esse ano, né? Você paga do ano corrente. Então esse ano vai pagar. O 2003 vai pagar ainda, o 2002 já não paga mais. O ouvinte mandou aqui, eu entrei no site do Detran e não aparece IPVA para pagamento, somente licenciamento. Pesquisei na internet e ela diz que moto até 125 cilindradas não precisa pagar, procede? Minha moto está com documento 2022, ok, tem uma CG 2009. Negativo, nesse caso aí, paga normal. Todo veículo registrado paga IPVA. Pode ser até aquelas 50 cilindradas que são a combustão. Se ela for registrada, obviamente que ela vai ter uma placa, obviamente que vai pagar IPVA. Pelo valor de venda do veículo, pelo valor do ano e de venda do veículo. Melhor ele dar uma procurada melhor no site, né, então. Se procurou o site do Detran ali, ele gera lá licenciamento, porque ainda é obrigatoriedade, ele vai gerar lá. Mas se você for consultar em resumo ou em IPVA, embaixo vai aparecer o link, consultar no site da Fazenda. Porque o Detran, ele direciona para o site da Fazenda, porque é um imposto estadual, né? Então lá pesquisa no site da Fazenda, vai colocar o Renavan, e os dados que pede lá vai aparecer esse IPVA aí. Pode dirigir descalço? Descalço pode. O Éder Fernandes fez a pergunta, mas não adianta tirar o chinelinho na hora que vê o guarda ali, né? A gente vê bastante guarda, isso. vou tirar o chinelo. Nas nossas abordagens, o pessoal vai descendo
A gente vê que tem uma movimentação estranha, né, antes da pessoa descer do veículo, e quando desce descalço, né? A gente meio que deduz que a pessoa jogou o chinelo para trás, escondeu embaixo do banco. E é verdade que os policiais, quando vê que o cara tirou o chinelo da hora, fazem ele dar uma caminhadinha no asfalto quente ou não? Não, capaz. O senhor pode abrir o porta-mala ali atrás? Não, de maneira alguma. Eu costumo pedir para a pessoa colocar o chinelo, porque a gente, né, sabe que ele tá com o chinelo ali, né? Ninguém não digo que ninguém, mas é raro, né, quem realmente anda descalço, né? Mas enfim, existe a notificação específica para esse assunto na condução do veículo, né, estar dirigindo aí com um calçado que não se firme aos pés, né? Então se ele tiver com chinelo, as mulheres ali de rasteirinha e tal, são calçados que não se firmam ao pé e que podem acabar sendo motivo para causar algum acidente, né? Então por isso que tem essa questão. Então descalço pode, porém chinelo e chinelo e rasteirinha, esses calçados que não dão firmeza aos pés, não pode. E se a pessoa aprendeu a dirigir no Fusca ou no Chevette, jamais ela vai usar chinelo para dirigir. Tenho certeza disso. Absolutamente. Não tem como usar chinelo em Chevette e Fusca. Se o cara aprendeu nesses dois carros aí, pode ver que ele tá de tênis ou descalço. Pode até usar, mas vai dar problema. Vai dar problema, porque ele tem que pisar no freio e acelerador ao mesmo tempo ali, na embreagem também tem que soltar e ainda tem que se preocupar porque vai falhando. Como é que vai atravessar o pezinho ali pra ir soltando aos poucos o freio e acelerando? E o Fusca, o pedal ao contrário, ele vem de baixo, ele não vem de cima. Né? O acelerador vem de baixo. Isso. Quem for piloto raiz aí não vai andar de chinelo, não. É o melhor aprendizado, né? Certeza. Não tem barbeiragem. Bom dia, tem novas regras para carro com cinto de segurança e 2 pontas? Podem explicar? Parece que não precisa da cadeirinha para criança, o Luiz Bilhã. É necessário, só não é necessário, não que não seja necessário, não é obrigatório, necessário sempre é. Nos aplicativos e táxis. Tá. E vans escolares também tem alguma restrição ali que não é necessário. Agora é legal os aplicativos, aí o pessoal ter de repente uma cadeirinha sobrando. Geralmente eles têm no porta-mala. Porque, por exemplo, né? eu não levaria meu filho num aplicativo que não tenha cadeirinha. Não levaria, jamais. Porque é questão de segurança. Não é obrigatório, não. Mas o aplicativo não me espera. Troca o aplicativo. Infelizmente, você tem garantia de segurança do teu filho. A gente orienta muito que utilizem os aplicativos, que evitem ir com o seu carro, evitem com sua moto, principalmente para festas, baladas, casamentos, enfim. Até no dia a dia, né? Mas assim, garanta a segurança do teu filho em primeiro lugar. Porque num acidente não vai ser exigido a lei, vai ser a vida do teu filho que vai estar em risco, né? Tem muitas pessoas que banalizam a questão do uso da cadeirinha. Muitas pessoas acham que não é necessário, que é uma questão que não vai interferir diretamente na segurança da criança. Mas existem estudos internacionais que comprovam que o uso do dispositivo de retenção adequado, seja ele bebê conforto, cadeirinha, o assento de elevação, qualquer que seja, ou até mesmo o cinto de segurança para a criança, diminuem até 71% as chances de morte da criança em decorrência do acidente de trânsito, né? Tivemos recentemente aí 2 casos que repercutiram aí no Brasil, um em Foz do Iguaçu, né, que teve um casal e com seus 2 filhos estavam trafegando pela via, tiveram um acidente, as 2 crianças saíram ilesas do acidente porque estavam usando o dispositivo de retenção. O casal não estava usando cinto de segurança, se feriram gravemente, né? Tivemos também no Nordeste lá uma situação em que 3 crianças ocupando o banco de trás, cada um no seu dispositivo adequado, de idades diferentes inclusive, e todas elas saíram sem um arranhão do acidente, um acidente feio, e que também os pais acabaram se ferindo por conta de não estarem usando cinto de segurança. Então é comprovado cientificamente de que a cadeirinha ela auxilia e muito na proteção da criança. Então as pessoas devem usar. O ouvinte mandou uma mensagem que bom dia, gostaria de expor um problema que está acontecendo aqui na Rua União da Vitória. Comerciantes de alguns determinados prédios comerciais estão indignados com um cidadão que estaciona nas vagas em frente às suas lojas. Inclusive, a proprietária do prédio mandou fotos do meu carro e pediu para mim estacionar em outro lugar. Inclusive, já encontrei parafusos por 3 vezes no mesmo pneu, me causando prejuízo financeiro. Isso é um caso de polícia, né? Exatamente. Nesse caso aí chama a polícia. Nesse caso chama a polícia, porque daí já começa a ser questão de crime, né? Tenta observar, tirar fotos e tudo mais, mas começa a ser uma questão complicada. Ninguém pode te proibir de estacionar numa via pública, né? Não, é óbvio que tem alguns comércios que têm as suas vagas ali fechadas, né? Tem um pátio fechado, então essas vagas devem ser respeitadas, né? Porém, não há nada que proíba a pessoa de estacionar na via pública ou em frente dos comércios. Não tem, a pessoa não pode comprar uma vaga, né? Digamos,
particularizar aquela vaga que está em frente ao estabelecimento dela, porque ela acha que é dela aquela vaga, só por causa que o estabelecimento é ali. Então tem que ter bom senso nesse caso, né? E óbvio que se essa pessoa flagrar novamente esse tipo de situação, ela pode entrar em contato com a Polícia Militar e a gente vai lá atender a situação com certeza. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta aos policiais. Os motoristas que recolhem reciclagem na cidade não precisam obedecer às regras do trânsito? Eles trancam as ruas e ainda, se você pedir passagem, ficam bravos. Preciso, inclusive, essa semana retrasada a gente notificou um que estava com pessoas em cima aí. Eles têm que se adequar à regra. Ah, mas como é que vai fazer? Se adequa à regra. Paciência. Não tem como... Ah, porque é um caminhão, porque vai parar no meio do trânsito. Não tem condição isso. Só que fiscalização tá pegando em cima deles aí também. Não tem benefício nenhum. A gente verifica, a gente constata situações em que as pessoas estão penduradas pro lado de fora do caminhão, né? Ou até em cima de todo aquele... Geralmente quando eles terminam de fazer a coleta ali, né? Passam por todos os setores que eles precisam passar. Na hora de voltar embora tem o pessoal em cima do caminhão, né? Em cima da carroceria, lá em cima de todo o reciclado que eles pegaram durante o trajeto deles. Então, tipo, isso é uma situação de extrema vulnerabilidade para esse pessoal. Né? Eles não devem andar lá em cima, eles Imagina devem... uma freada ali, né? Inclusive, né? Qualquer situação adversa que venha acontecer ali, a pessoa com certeza ela vai sair ferida daquela situação. Então já houve até notificações. Sim. Volta e meia a gente acaba flagrando esse tipo de situação e a gente notifica, com certeza. Ouvinte dizendo aqui, não sabia a razão de só dirigir descalço, agora sei, aprendi um Fusca, desarroz de marmeleiro, né? Aí viu como é? Isso é estatística, é números. Quem aprendeu a dirigir em Fusca e Chevette não usa chinelo. E sabe de cor o cheiro de gasolina também, né? Exatamente. Já sabe se é aditivado ou é comum.